Na noite de hoje, nós vamos receber o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Também teremos a presença do ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, que estará conosco na noite de hoje. A mediação será do nosso presidente e prefeito de Taquari, Maneco Assen. Antes de darmos início ao nosso evento, nós vamos contar com o vídeo institucional dos nossos apoiadores, o BRDE e também o SERPRO. A sociedade está em constante transformação. Transformações que mudam paradigmas, que rompem barreiras e levam a um futuro com soluções digitais que otimizam seu tempo de forma prática e confiável. Nossas parcerias com estados e municípios garantem agilidade, economia de recursos e mais facilidade ao seu dia a dia. Nossas soluções disruptivas ultrapassam fronteiras e conferem mais segurança e transparência às políticas públicas, inibindo fraudes com tecnologia exclusiva. Na posição de uma das maiores empresas públicas de tecnologia do mundo, somos o principal guardião das bases de dados do Estado, com mais de 6.000 pessoas empenhadas na melhoria contínua de soluções capazes de oferecer informações fundamentais para governo e sociedade. Nesse mundo de transformações digitais, temos o orgulho de promover a integração, a modernização e a eficiência na gestão do Estado brasileiro, com excelência e ética. Isso é governo digital e essa é a nossa história. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Muito obrigado aos nossos apoiadores desta primeira edição do ciclo de grandes debates aqui da FAMURS. Idealizado pelo presidente da FAMURS, Maneco Assen, com toda a sua equipe, nós teremos outros encontros sempre com pessoas, personagens que fazem a diferença e que influenciam todo o nosso cenário da política brasileira. Nós fazemos questão de agradecer, em nome dos 497 prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul e dos 27 presidentes das associações regionais que compõem a FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a Casa dos Prefeitos e Prefeitas Gaúchos. Presidente da FAMURS e prefeito de Taquari, Maneco Assen, já está aqui conosco, também participa aqui diretamente do evento na sede da FAMURS, e as outras participações, como do ex-governador Tarso Genro, do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, serão participações online em função do período que estamos vivendo de pandemia. Nosso painel vai funcionar da seguinte forma: ele terá a mediação do nosso presidente da FAMURS, Maneco Assen, e terá 2 blocos com perguntas de jornalistas do cenário nacional e também perguntas de colunistas do nosso cenário regional. Diretamente da CNN, nós teremos o Sidney Rezende, apresentador, que fará sua pergunta e que com certeza vai engrandecer muito o nosso evento. A Luísa Martins, repórter do jornal Valor Econômico, também vai participar do painel, colocando questões aos nossos painelistas. E aqui do Rio Grande do Sul, nós contaremos com a presença de Rosane de Oliveira, apresentadora da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora, e também de Taline Optis, ela que é apresentadora da Rádio Guaíba e colunista do jornal Correio do Povo. Você também pode participar, você participa pelos comentários, você compartilha a nossa live através da página do Facebook da FAMURS e também no nosso YouTube, onde você é convidado para participar, você é convidado para interagir e você é convidado a participar deste nosso diálogo. Passamos então o comando desta transmissão ao nosso mediador, presidente da FAMURS e prefeito de Taquari,
Maneco Hassen. Boa noite, Maneco. Boa noite, Voltaire. É um prazer nós darmos início a este primeiro grande encontro de debates da FAMURS, evento que nós temos a pretensão de fomentar em cada uma que está nos assistindo na noite de hoje, nas milhares de pessoas que depois vão poder acompanhar este debate que ficará gravado nas redes sociais. Nós temos a pretensão de que possamos juntos, coletivamente, a partir das ideias e opiniões dos nossos convidados, trabalhar as questões do nosso país no pós-pandemia, especialmente o futuro dos municípios e de cada um de nós após esta crise que, infelizmente, estamos passando. Antes de ir diretamente para os nossos convidados e iniciar o nosso diálogo, todos vocês devem estar vendo que tem um QR Code aqui na nossa tela. Este QR Code é para quem quiser, que estiver nos assistindo e quiser doar, fazer uma doação. Ele é para o projeto da Santa Casa do Rio Grande do Sul, que tem um projeto de ampliação de leitos de UTI e que, obviamente, precisa da nossa colaboração. Então, em todas as lives da FAMURS, nós vamos colocar aqui este QR Code da Santa Casa, para quem quiser fazer a sua doação. Para quem não é do Rio Grande do Sul e está nos assistindo hoje, o Hospital Santa Casa é um dos principais hospitais do nosso estado e que tem quase 100% do seu atendimento pelo SUS e que presta um serviço de excelência na área da saúde para todos os gaúchos e para todo o Brasil, especialmente em áreas em que demandam especialidade extrema que não se encontra em qualquer outro hospital. Então, quem quiser colaborar com a Santa Casa, o QR Code está aqui na tela. E, de maneira muito especial, quero trazer aqui à tela já os nossos 3 convidados e, obviamente, agradecendo a cada um deles, do fundo do coração, a disponibilidade de participar com a gente aqui nesta noite de hoje. Sabemos da agenda extremamente ocupada dos 3, da capacidade que os 3 têm de raciocínio, de ideias, e o grande poder de influência que os 3 têm também nos rumos do país. E por isso é que resolvemos convidá-los para a data de hoje. Então, desde agora, quero agradecer ao nosso ex-governador, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Educação, Tarso Genro, ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e ao nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que nos dão a honra da sua presença. Nós vamos fazer um diálogo muito transparente, muito franco, onde cada um pode interferir na fala do outro, mas a ideia é que a gente tenha 3 blocos, um bloco inicial de uma saudação inicial de cada um dos 3, e depois com a participação dos jornalistas que mandaram perguntas breves e objetivas para fomentar o diálogo e o debate sobre os temas que são de relevância para a FAMURS, para o país, enfim, para a sociedade como um todo. E de imediato, já passo aqui a palavra ao ex-governador Tarso Genro, para que ele faça aqui a abertura, faça a sua saudação inicial, e, após isso, a gente possa, então, começar o nosso diálogo. Governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua presença. A palavra está à sua disposição. Obrigado, prefeito Maneco. É uma grande honra para mim participar desse diálogo, tendo aqui no nosso convívio 2 pessoas de grande importância na nossa república e na nossa democracia. Presidente da Câmara de Deputados, deputado Rodrigo Maia, que nos honra com a sua presença, e o ministro Gilmar Mendes, esta personalidade política e principalmente jurídica extraordinária do nosso país, com quem eu tive um convívio de alta qualidade enquanto fui ministro da Justiça durante 3 anos do nosso país. Eu acho que é muito apropriada essa reunião, prefeito Maneco, porque nós estamos num momento bastante difícil do processo republicano e democrático que nós vivemos. É um momento em que não existe uma estabilidade perfeita entre os poderes da República, e que essas 2 personalidades que estão aqui conosco tem tido uma função extremamente importante para restabilizar a relação harmônica e a relação produtiva entre os poderes da República. Não é exagero a gente concluir hoje que
há, de certa forma, ainda não de maneira perfeita, mas uma mutação objetiva na ordem constitucional brasileira. Nós temos um poder que continuamente gera um processo de desarmonia, que vem do Poder Executivo, e temos um esforço dos demais poderes, por estas personalidades que estão aqui conosco, de tentar reequilibrá-los de uma maneira parcimoniosa, de uma maneira articulada, para que a República possa funcionar de maneira adequada. E esse processo de mutação gera, hoje, um protagonismo diferente das outras épocas, no plano político. Um protagonismo diferenciado do Supremo Tribunal Federal e um protagonismo diferenciado também do presidente da Câmara dos Deputados. E, independentemente das posições políticas que levam nas circunstâncias, independente da visão que tem, inclusive, de como resolver a nossa crise, somam para o equilíbrio, somam para o diálogo, somam para a responsabilidade e a concertação. E é disso que nós estamos precisando hoje no país. Nós estamos aí atravessando um processo político muito difícil, nós temos um processo econômico de extrema dificuldade, e nós vamos chegar no fim do ano praticamente num clima de tempestade perfeita, né? Onde a situação sanitária do país, onde a crise sanitária vai ser a crise econômica. Uma coisa tem a ver com a outra, mas não necessariamente deveriam ser enfrentadas da forma no que estão sendo enfrentadas pelo Executivo, na minha opinião. Então, esse diálogo que tu propões em relação à posição dos municípios e à posição da federação, depois dessa crise perfeita, ou seja, depois da pandemia, depois da crise econômica, ela vem somar de maneira apropriada para a recriação de um ambiente democrático republicano no nosso país, extremamente dividido, está extremamente compartimentado, em função, principalmente, da forma com que o presidente da República vem tratando das questões políticas e também da questão sanitária. Então, eu acho que seria oportuno nós colocarmos uma reunião que tem duas pessoas com este grau de influência no processo democrático brasileiro, como o presidente Rodrigo Maia e o ministro Gilmar Mendes, o que deveríamos fazer. Eu ouso dar uma sugestão do que deveríamos fazer a partir da minha experiência no Poder Executivo, estadual e municipal, principalmente, aqui no caso, em função da minha experiência também como homem de Estado, como ministro da República. Ou seja, falar sobre uma questão de Estado e como homem de Estado, e não a partir dessa compartimentação política que o Brasil está sofrendo nesse momento. Qual é a sugestão que eu poderia dar a partir desta experiência e do respeito que eu tenho por esses dois homens públicos que estão aqui discutindo conosco? É que nós tratemos as questões orçamentárias que vão desenhar o próximo ano e tratemos também as questões políticas a partir da perspectiva de um processo de concertação. E que nesse processo de concertação esteja a questão dos municípios, particularmente os municípios das grandes regiões metropolitanas, das médias e pequenas cidades, e mais particularmente ainda daqueles que têm escassos recursos originários da distribuição das suas alíquotas do ICMS e que têm escassos recursos também, os seus escassos recursos piorados pela crise econômica e pela crise da pandemia. Isso significaria se ter uma iniciativa sobre o Executivo, uma iniciativa dialógica, propositiva, para que o orçamento do ano que vem observe esse cenário dramático que nós estamos vivendo
e trate de ter um plano especial em relação aos municípios. Porque, independentemente do juízo que nós tenhamos sobre as reformas que estão sendo projetadas, e independentemente da crítica que tenhamos em relação a elas, mesmo que elas tivessem, ou mesmo que elas tiverem algum efeito benéfico sobre a economia e sobre as finanças públicas, esses efeitos serão a médio e longo prazo. E a questão destas prefeituras, do poder municipal, particularmente o ente da federação, em que o chefe do Poder Executivo tem uma relação mais direta, uma relação mais permanente, uma relação física, inclusive, com os munícipes, com os cidadãos, né, que compõem a cidade, eles têm a fronteira mais sofrida e mais problemática para chegar dentro da crise. Então, eu acho que a FAMURS está tendo, né, chamando esses homens de Estado para discutir esta questão, e pessoas que têm influência, inclusive, no comportamento do Poder Executivo, com uma visão totalizante da questão orçamentária do país, eu acho que poderiam pensar nesta possibilidade. Pelo que eu conheço das forças políticas do país, de todos os partidos, aquelas forças políticas comprometidas com a democracia, comprometidas com a Constituição de 88, comprometidas com o Estado de Direito democrático e social que nós vivemos, eu tenho certeza que estas forças políticas teriam, sim, a capacidade de ajudar, a capacidade de somar nesta questão. Porque nós não navegaremos em direção a 22 de uma maneira estabilizada, com os instrumentos democráticos disponíveis, falando, né, de uma maneira adequada, de uma maneira pertinente para a sociedade, se não dermos condições para que os gestores públicos, principalmente aqueles que estão numa relação mais direta com a sua comunidade, e os gestores públicos não têm oportunidade de governar dentro da crise, de governar com a mínima eficiência, com a mínima responsabilidade pública e com o mínimo de sentido republicano, que só pode vir deste processo de concertação que envolva as forças políticas democráticas do nosso país. Então, é esta mensagem que eu deixo nesta minha primeira intervenção, reiterando, agradecendo ao prefeito Maneco por esse convite. Eu conheço a importância da FAMURS e também agradecendo a oportunidade de dialogar com o presidente Rodrigo Maia e com o ministro Gilmar Mendes nesse momento. Obrigado, governador Tarso Genro, por essa sua primeira participação. E de imediato eu já passo também para a sua saudação inicial e também para a sua fala de abertura. E novamente agradecendo a disposição de estar aqui junto com a gente, junto com os prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul, ao ministro Gilmar Mendes, desde logo passando-lhe a palavra. Gilmar Mendes, ministro do STF, a palavra está contigo. Acho que deu uma pequena travada, mas agora acho que já retomamos, né? Vamos tentar novamente? Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado pela sua participação e a palavra está à sua disposição para saudações iniciais e a fala de abertura. Nós estamos com problema no áudio, vamos tentar aqui novamente o ministro Gilmar Mendes, até que a gente consiga a conexão de áudio, a imagem chega, mas o áudio ainda não. São os problemas da tecnologia, né? Ainda mais para a gente que não está acostumado a fazer eventos presenciais, ao vivo, todos nós aprendendo com esta pandemia, especialmente no uso das novas tecnologias. Podemos tentar novamente?
A imagem chega e o som ainda não. Ministro Gilmar Mendes, nos ouve? Ainda não. Vamos tentar aqui restabelecer a conexão. A nossa equipe técnica está nos ajudando aqui nesta live. A imagem do ministro chegou, o som ainda não. Agora o ministro nos escuta, ministro? Oi, tudo bem? Agora sim. Oi? Oi. Tudo bem. Ministro Gilmar Mendes, está nos ouvindo? Chega a imagem, mas o som não está chegando, né? Mais uns minutinhos a gente já consegue restabelecer aqui a conexão. A gente pede a compreensão de vocês, né? A tecnologia às vezes nos deixa, né, com estes de saia justa. O ministro está com a imagem, mas a gente ainda não consegue ouvi-lo. Ministro Gilmar Mendes, nos escuta? Boa noite, estão me ouvindo? Agora sim. Muito bem, ministro. Nós estávamos aqui tentando restabelecer a conexão e eu lhe estava agradecendo pela sua disposição e disponibilidade de participar com a gente deste primeiro ciclo de grandes encontros aqui da FAMURS, entidade que congrega os 497 municípios do Rio Grande do Sul, e já lhe passando a palavra para que faça a sua saudação inicial. Caiu a conexão? Vamos tentar então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O encerramento. Tá? Temos a conexão com o Rodrigo Maia. Já pronto? Agora sim. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nos escuta, deputado? Vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, estamos sim, deputado. Não está indo o som. Agora sim. Mas está me ouvindo? Nós estamos lhe escutando. Nós estamos lhe escutando e escutando muito bem. Celular. No meu sistema eu não estou escutando. Nós estamos lhe escutando e o áudio, inclusive, está muito bom. É porque eu estou tendo que... Tá, eu vou tentar. É porque no meu sistema eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo no outro celular aqui no YouTube. Mas vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade, agradecer... Eu ouvi parte do... Eu não consigo falar e ouvir. Eu não consegui ouvir toda a introdução do ministro Tasso Genro, mas uma parte eu ouvi, agradeço as palavras. O ministro Gilmar Mendes, cumprimento pela participação. Eu acho que, só como abertura, eu acho que a pandemia ela nos trouxe muitos desafios nesses meses, desde março, mas acredito que vai nos trazer desafios ainda maiores daqui para frente, né? Acho que durante a pandemia a articulação da federação ela praticamente não existiu. Acho que os municípios e estados de alguma forma trabalharam muitos unidos nos seus estados, mas uma articulação nacional acho que não se conseguiu fazer, e sem dúvida nenhuma isso certamente teve impactos no enfrentamento ao coronavírus. Acho que o sistema SUS mostrou, e eu era sempre um crítico, e reconheço aqui que o sistema SUS mostrou a sua força, mesmo com todos os problemas. Acho que o Brasil não viu acontecer nas nossas cidades, talvez um pouco no início em Manaus, é o que nós vimos na Itália e em outros países. Então, acho que foi um trabalho que nos deve agora uma reflexão e uma melhoria, uma modernização da gestão do nosso Sistema Único de Saúde. Na economia, eu acho que, de alguma forma, as medidas adotadas pelo governo e também pelo parlamento, elas tiveram um impacto positivo, mas eu me preocupo muito no momento em que todas essas questões, todos esses programas, tudo que foi feito,
quando acabar, e vai ter que acabar, a gente está acompanhando isso nas palavras do governo, da equipe econômica, de que forma que nós vamos enfrentar aí problemas, óbvio, na federação. Sem dúvida nenhuma, o que a gente vê aqui, a economia vai cair nesse ano mais do que a sua capacidade de recuperação no próximo ano. Para um ente federado, isso é muito grave, porque todos os municípios, os estados, ou a maioria deles, já vivem numa situação financeira muito complicada. Então, nós teremos desafios para o final do ano, para o próximo ano, né? O auxílio emergencial, o governo deve reduzir, acabar no final do ano. Isso também vai gerar um problema com os mais vulneráveis. As empresas que aderiram à medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho, uma parte delas, né, todas elas obrigadas a manter o emprego por um período, muitas delas vão ter dificuldade, porque a crise não acabou, né, e a pandemia ainda continua. Então, acho que o nosso papel é aprofundar o debate, aprofundar o debate sobre os caminhos para o futuro, para os próximos meses e também para os próximos anos, e como é que a gente consegue dar o apoio necessário, as condições necessárias para que os municípios possam continuar fazendo o seu atendimento, mas que nós também possamos olhar a recuperação econômica como um fator fundamental desse momento, do momento seguinte, daqui a alguns meses, do pós-pandemia. Eu acho que isso que deve estar dentro do nosso debate, do debate do Congresso Nacional. Eu acho que é importante a gente avaliar de forma permanente as despesas públicas. Eu acho que o governo, eu acho que as despesas elas estão concentradas tanto no setor público, no Melite, e também em subsídios tributários, incentivos fiscais, para muitos setores que não precisam. Eu acho que está na hora de a gente rever isso para que a gente possa garantir recursos para, de fato, atender melhor a população na ponta. Nós aprovamos o Fundeb no meio da pandemia, eu acho que foi um grande avanço, reafirmar a importância da educação pública, né? Hoje, basicamente, está concentrado no Nordeste e um pouco no Norte. Eu acho que a gente faz uma expansão para as outras regiões do Brasil, claro que concentrando ainda naquelas regiões que mais precisam, mas acho que a gente vai precisar pensar em conjunto os próximos passos para que a gente possa, né, cuidar, garantir as condições para que os municípios possam continuar atendendo a população, mas principalmente como é que nós vamos conseguir superar esse passivo que vai ficar de perda de empregos, né, e também como é que nós vamos garantir a proteção social para os mais vulneráveis. Oi. Eu acho que esse debate é muito importante. Tudo bem? Muito obrigado, deputado Rodrigo Maia, pela sua saudação inicial e fala de abertura. E nós vamos agora passar para o ministro Gilmar Mendes, né, fazer também a sua fala inicial, a sua saudação. Vamos só ver se a conexão está restabelecida. Vamos lá. Ministro, nos escuta? Boa noite, ministro Gilmar Mendes. A imagem está chegando. Vamos ver se o som agora chega. Boa noite, ministro. Está a imagem, mas ele não nos escuta, né? Eu acho que nós vamos, então, fazer mais uma tentativa aqui, ver se o ministro Gilmar Mendes nos escuta. Senão, nós vamos diretamente para as perguntas, para fomentar o nosso diálogo. Boa noite, ministro. Nos escuta, ministro Gilmar? Não entra o áudio dele, né? Então vamos, para a gente também, enquanto a nossa equipe técnica que trabalha para restabelecer esta conexão de áudio, eu já peço aqui para o ex-ministro e ex-governador Tarso Genro e para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a gente passe imediatamente, então, para o debate, a partir das perguntas formuladas por duas jornalistas gaúchas, extremamente reconhecidas no nosso estado, e com histórico de bons serviços prestados para o nosso jornalismo, que são a jornalista Rosane de Oliveira e a jornalista Taline Opitz. Então, vamos passar imediatamente a perguntas das duas e devolver a palavra, então, ao
governador Tarso Genro e depois ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enquanto a gente também trabalha para estabelecer a conexão com o ministro Gilmar Mendes. Muito boa noite a todos. Prefeito Maneco Hassen, muito obrigada pela oportunidade de ouvir pessoas com a experiência do ex-governador Tarso Genro, do ministro Gilmar Mendes e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nós assistimos nas últimas eleições a uma verdadeira febre de discursos contra a política. Gente que se apresenta como de fora da política, se dispõe a governar e, quando chega ao poder, repete as mesmas práticas. Vimos isso na sexta-feira, quando o governador do Rio, Wilson Witzel, eleito com esse discurso, foi afastado. Teremos eleições agora em novembro e há uma enorme preocupação com a ação das milícias digitais que acabam dando voz a pessoas que não têm preparo para governar e que apenas repetem esses discursos que não têm maior consistência. De que forma se pode enfrentar as milícias digitais, enfrentar as fake news e garantir que as eleições representem verdadeiramente aquela que é a vontade do eleitor? Meu nome é Thaline Opitz, sou jornalista do Jornal Correio do Povo e da Rádio Guaíba, do Grupo Record Rio Grande do Sul. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao presidente da FAMURS, Maneco Hassen, e estender o boa noite, por meio dele também, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ao ex-governador e ex-ministro Tarso Genro e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O que a gente acompanhou e acompanha ainda hoje no Brasil, no enfrentamento à pandemia, é um cenário muito tensionado entre o Palácio do Planalto, especialmente devido à postura do presidente Jair Bolsonaro, postura pessoal em relação ao enfrentamento da pandemia, marcada por críticas a ações adotadas no enfrentamento à doença, especialmente por gestores estaduais e municipais. Neste contexto, eu gostaria de saber quais são as perspectivas que se tem para o período pós-pandemia, considerando os cenários institucional e político, já que estes cenários, pode não parecer, mas tem um impacto direto no dia a dia dos estados e dos municípios e, portanto, no dia a dia da população. Muito bem. A partir das perguntas das nossas duas grandes jornalistas, eu passo a palavra para o ex-governador Tarso Genro fazer as suas considerações e logo depois para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Governador Tarso. Obrigado, Maneco. Eu não ouvi as perguntas, mas tem uma falha, não sei se é de vocês ou é minha. Mas, de qualquer forma, como eu vou tentar. A Rosane, sobre a questão da influência das fake news no processo eleitoral e o que você pode fazer para contrarrestar esse fenômeno negativo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal está dando uma resposta positiva em relação a isso. Mas seria necessário que o Tribunal Superior Eleitoral apressasse o seu juízo sobre ações sobre fake news que pendem para a sua decisão, para que se tivesse um resultante para a comunidade política de como vocês estão vendo esta forma perversa, essa forma manipulatória, né? E esta forma agressiva e da democracia que esse fenômeno está determinando. De outra parte, nós temos que entender que esse também é um fenômeno global, né? Não é uma particularidade do processo democrático brasileiro. Nós sabemos que hoje centros de inteligência política, privados e públicos, legais nos respectivos países e ilegais, né, nesse processo de dissolução, de liquidação dos valores políticos democráticos, a serviço de determinadas posições políticas. Então, vai ainda demorar para que
que não tenhamos um controle a respeito disso, que nós precisamos da grande colaboração das empresas privadas, né, que abrigam essas estruturas, de certa forma, que, ao fim e ao cabo, são responsáveis por essa divulgação. Eu não estou recordado qual é a pergunta da jornalista do Valor, por isso não vou poder respondê-la de maneira exata. Espero, na próxima intervenção que eu faça, que eu já tenha previsto ela, então possa colocar a minha posição de maneira clara e sintética, como estou fazendo agora. Muito obrigado, governador Tarso Genro. Passo imediatamente a palavra para o deputado Rodrigo Maia, se porventura ele não ouviu as perguntas. Resumidamente, a jornalista Rosane de Oliveira questiona, né, a cada vez mais frequente posição no país de políticos que se dizem apolíticos, contra a política, e que ao assumirem o poder acabam adotando as condutas que condenavam. E a jornalista Thaline Opitz perguntando sobre a conduta do atual presidente da República, o quanto ela atrapalha ou ajuda na democracia e na governança do país. Deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, a palavra é contigo. Olha, em relação à primeira pergunta sobre eleições em fake news, o que a gente está vendo é que teve um impacto em 2018, mas eu acho que vai ser muito maior daqui para frente, até porque esses ambientes no ano passado e esse ano trabalharam muito e de fato, de forma a tentar intimidar e calar as instituições democráticas. Foi a reação do Supremo Tribunal Federal, do meu ponto de vista, está no caminho certo. Acho que o parlamento tem avançado, a pandemia parou um pouco a CPMI, acho que foi ruim, mas a gente está discutindo uma regulamentação sobre esse tema. É uma questão muito polêmica, mas eu acho que não tem outro caminho que a gente não consiga ter condições, né, de descobrir quem financia isso, né, ter o caminho, principalmente do WhatsApp, dessa rede do WhatsApp, quer dizer, de que forma, quando você tiver condições, né, claro, com autorização judicial de quebrar o sigilo de uma pessoa, você consiga chegar na cadeia das pessoas, nessa rede, de quem começou e quem tem viralizado esses atos que tentam estimular o ódio contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Acho que esse tema é um tema importante, o Supremo avançou, acho que o Congresso, o Senado votou um texto bom, mas que precisa ser aprimorado, a Câmara está avançando, eu espero que nas próximas semanas a gente consiga avançar nesse tema. Em relação à segunda pergunta, pelo que eu entendi aqui, trata-se das perspectivas pós-pandemia, eu falei um pouco nisso na entrada, eu acho que nós vamos ter um pós-pandemia difícil do meu ponto de vista, porque eu acho que o governo federal, de fato, ele vai perder, ele não vai ter condições de continuar bancando todos os programas que fez, né? A economia até caiu menos do que aquilo que estava projetado no início da pandemia, lá para o início de abril, mas nós vamos ter, como eu disse, aí um passivo, como é que empresas que suspenderam o contrato de trabalho, será que todas vão ter condição já, no momento seguinte, de garantir os empregos, né, que vai ser essa obrigação, manter por 4 meses os empregos. Os mais vulneráveis, como é que vai atender, já que o governo vai retirar, vai terminar o auxílio emergencial no final do ano. As empresas, né, como é que vai ficar alguns setores, como é que vai ficar o setor de turismo, o setor de bar e restaurantes, né, e como é que vai ficar a atividade econômica. Como eu disse, se a economia cai 5 esse ano e recupera 2 no próximo ano, para um município, para um estado onde as despesas são muito engessadas, né, você passa a ter, na maioria dos municípios, uma dificuldade grande de organizar as suas contas para o ano de 2021. Então, acho que os desafios não são pequenos, acho que a gente deve continuar dialogando e ver o que pode ser feito na discussão do orçamento, mas na discussão de projetos e programas que estão sendo discutidos pelo governo federal, pelo parlamento, pelas assembleias, pelas câmaras de vereadores, para que a gente possa construir os melhores caminhos, ou pelo menos os caminhos que possam ajudar a recuperar a economia e garantir as condições mínimas para os municípios no período pós-pandemia. Obrigado, presidente Rodrigo Maia. Nós vamos fazer mais uma tentativa aqui com o ministro Gilmar Mendes, vamos ver se é possível.
Ele está com dificuldade no áudio, a imagem chega para nós, mas é minha o áudio... vez? Vamos ver agora. Ministro Gilmar, nos escuta? Boa noite, ministro Gilmar. O ministro Alô? permanece sem nos escutar? Então vamos imediatamente passar. Uma vez, boa noite a todos. Está nesse seminário, com esse webinar, com essa dificuldade que nós estamos encontrando de início, mas reencontrar o ministro e governador Tarso Genro e o Rodrigo Maia e falar para os prefeitos do Rio Grande do Sul é extremamente importante. Quanto à primeira pergunta, eu devo dizer que acho também comum com a preocupação do governador Tarso Genro e do presidente Rodrigo Maia, que esse é um tema extremamente importante e acho que nós, no Supremo, acertamos no que vimos e acertamos no que não vimos. E também debate a partir da iniciativa do Toffoli e da boa relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Acho que avançamos bem nessa temática e o Congresso, com a CPMI e agora com o projeto de lei, está discutindo com maior profundidade essa temática. Acho que esse é o locus. Nós sabemos que esse é um tema que preocupa, como disse o ministro Tarso Genro, a democracia no mundo todo. E é preciso que nós tratemos dessa temática com competência no Brasil. Nós somos um país de dimensão continental e precisamos ter consciência disso para tratar, inclusive, com os provedores de internet, com essas empresas que operam as redes sociais, com a autonomia e a soberania que nós temos. Acho que nós temos que reconhecer a importância da liberdade de expressão, mas temos que buscar o equilíbrio em relação aos princípios de respeito à democracia e de respeito à dignidade da pessoa humana, aos sistemas eleitorais e às pessoas como um todo. Quer dizer, a liberdade de expressão pressupõe também o respeito à dignidade das pessoas humanas e aos princípios que balizam a democracia e o Estado de Direito. Quanto a essa segunda pergunta, que envolve aí uma análise prospectiva sobre o que será e o que devemos fazer no mundo pós-pandemia, eu tenho repetido alguma coisa que parece mais ou menos um mantra, pelo menos nas minhas falas. Revelou de maneira muito dura uma realidade que nós já conhecíamos. O Brasil muito desigual que nós temos. O que nós vimos? Pessoas nas favelas dizendo o quê? Tinham, segundo as recomendações da OMS e as recomendações que as normas sanitárias faziam, que tinham que guardar os seus doentes num quarto em separado. E elas diziam, mas eu vivo num quarto sala. Como fazer, como seguir essa recomendação? Então, isso é chocante. Essa é uma realidade que cultivamos. Se nós olharmos a realidade do Rio de Janeiro, para ficarmos nessa cidade, mas também é uma cidade hoje problema no Brasil, por muitas razões, nós vamos ver que a imagem aérea do Rio de Janeiro parece uma grande favela com partes urbanizadas. Nós cultivamos isso, nós deixamos isso desenvolver ao longo de vários governos. Nós precisamos olhar essa questão. Então, isso é grave. Aí, recomendava-se também que as pessoas lavassem as mãos com água tratada. E uma senhora, entrevista à TV, a Globo News, dizia, mas como água tratada? Se eu recebo água de um caminhão-pipa e compro baldes. Essa é a realidade, nós convivemos com isso. Então nós temos que enfrentar essa questão.
outro tema que nós vimos quando o governo tomou aquela deliberação, na qual houve uma grande participação do Congresso Nacional, a questão da assistência emergencial, que era inicialmente de 200 propostos pelo governo, depois 500 propostos pela Câmara, depois o de R$600. Houve uma dificuldade imensa de localizar pessoas. E pelo menos 11 milhões de pessoas, 11 milhões de brasileiros não foram certos. Eram os invisíveis. Essa é uma realidade nossa. Quer dizer, os radares do governo, os cadastros do governo não identificavam essas pessoas. Portanto, nós produzimos uma sociedade de 210 milhões de brasileiros que temos pelo menos 11 milhões de carentes invisíveis. Vejam os problemas que nós temos que enfrentar. O presidente Rodrigo Maia já falou nos desafios para criar empregos e para criar trabalho, porque muitas vezes o que nós falamos de emprego não significa hoje trabalho. O Brasil tem mais ou menos de pessoas integrantes da população economicamente ativa, mas só 30 milhões com carteira assinada. Veja, isto é um grande problema. Nós precisamos olhar isto com muita atenção e, de fato, unirmos esforços, executivo, legislativo, judiciário, no sentido de construirmos pelo menos um consenso básico, no sentido de avançarmos para construirmos um mundo melhor nesse ambiente pós-pandemia, que eu espero que, de fato, exista, porque nós estamos ainda em meio à pandemia em desenvolvimento, infelizmente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, por esta sua primeira participação e agradecer de maneira especial por todo o esforço, pela dificuldade que nós estamos tendo aqui com o áudio, mas agora engrenou. Então passamos já imediatamente ao nosso segundo bloco, com as perguntas do jornalista Sidney Rezende, que é apresentador e repórter da CNM, e da jornalista Luísa Martins, repórter do jornal Valor Econômico. Prefeito Maneco Hassem, muito obrigado pelo convite, por poder participar deste evento organizado pelos senhores. Eu estou muito honrado. E parabéns também pela capacidade e iniciativa de convidar 3 grandes expoentes da vida brasileira: Rodrigo Maia, Gilmar Mendes e Tarso Genro. A minha pergunta é sobre democracia. Na opinião dos senhores, por que o presidente da República, ainda que eleito diretamente, não conversa com as lideranças sindicais? Ele não recebe os líderes de sindicatos, os presidentes de cada categoria e até centrais sindicais para conversar sobre o futuro do Brasil? Por que ele acaba ouvindo apenas um lado, que são os patrões, e não também os trabalhadores? O que isso implica para a jovem democracia brasileira? Qual é a opinião de vocês? Olá, meu nome é Luísa Martins, eu sou repórter do jornal Valor Econômico em Brasília. Em primeiro lugar, agradeço imensamente a FAMURS pelo convite que fez a mim para participar desse debate, e cumprimentando as autoridades presentes na mesa, eu gostaria de perguntar sobre a reforma tributária, as propostas de reforma tributária que estão sendo discutidas na comissão instalada no Congresso Nacional. Representantes do setor financeiro e também do setor rural têm criticado essas propostas, principalmente no que diz respeito à criação de um novo imposto sobre transações, aos moldes da antiga CPMF. Inclusive, na semana passada, a assessoria do ministro Paulo Guedes disse que esse imposto não incidiria apenas sobre as transações digitais, mas sobre todas as transações do país. E com isso os estados estão procurando, fazendo propostas para compensar esse modelo, como a criação de fundos, enquanto os municípios defendem um modelo de simplificação tributária, mas que não necessariamente preveja uma unificação. Eu gostaria de saber dos senhores qual a melhor forma de resolver o impasse entre os entes federativos, quais os principais avanços e problemas que vocês veem na proposta do governo e quais seriam as suas sugestões para aprimorá-la. Muito obrigada.
Muito bem, a partir das perguntas, vamos só inverter a ordem agora e vou passar para o deputado Rodrigo Maia, que vai responder as perguntas e também fazer as suas considerações finais na medida em que ele tem um outro compromisso logo após o nosso encontro. Então, presidente Rodrigo Maia, por favor, a palavra à sua disposição. Eu agradecer as perguntas, eu vou concordar com o Sidney Rezende, acho que o diálogo com os sindicatos é muito importante, né? Eu acho que os sindicatos têm dialogado muito com a Câmara dos Deputados, têm dialogado muito com o Congresso Nacional, acho que o governo deveria dialogar com os sindicatos. Os sindicatos eles têm um papel de representação dos trabalhadores da sociedade muito importante. Nos países onde os sindicatos foram fechados no passado, perderam espaço, perderam voz, as democracias ficaram muito enfraquecidas ou deixaram de ser democracias. Então, por mais que no passado, aí do meu ponto de vista, os sindicatos tenham ficado com muito poder, inclusive com muitos ataques ao parlamento, eu acho que todo esse pêndulo, né, de uma ponta para outra, eu acho que agora está na hora de a gente arranjar um ponto de equilíbrio onde os sindicatos possam continuar representando seus trabalhadores. Eu acho que a discussão que a gente está fazendo deve retomar nas próximas semanas da PEC apresentada pelo deputado Paulinho, para que a gente possa discutir qual é o melhor modelo que a gente consegue construir, né, nesse novo momento do Brasil, para que a gente possa manter os sindicatos representando a sociedade. Não tenho dúvida nenhuma que o enfraquecimento do sindicato, não o diálogo com os sindicatos, é o enfraquecimento da nossa democracia. Eu mesmo não sendo representante dos sindicatos, mas eu dialogo muito e considero que a modernização dos sindicatos, fortalecendo o seu papel, é muito importante e a Câmara vai avançar nesse debate. Infelizmente, a pandemia nos atrasou e eu espero sim que o governo compreenda que quando o governo vence a eleição, ele governa para os brasileiros, né? Os sindicatos fazem parte da nossa sociedade, da nossa representação e precisam ser ouvidos e respeitados. Em relação à questão da reforma tributária, eu consegui... Claro que são vários debates, a gente podia fazer uma discussão sobre a renda, que existem muitas distorções, óbvio, né? Tem brasileiros que ganham a mesma renda, um paga 9% de imposto de renda, o outro está pagando 27% ou 42%. Né? Tem muitas distorções que a gente podia estar discutindo, mas a proposta que a gente apresentou na Câmara é uma proposta que discute os impostos sobre bens e serviços. Né? Lembrando que na parte dos serviços, apenas 16% são atingidos, os outros estão todos no Simples, o Simples não está sendo utilizado. A nossa ideia é que a gente possa fazer um grande IVA nacional, respeitando a federação, respeitando a alíquota de cada um dos municípios. Nós estamos dialogando com os municípios, com a Confederação Nacional, também com os municípios das capitais, que é onde tem mais conflito com a nossa PEC, por causa da questão do ISS, mas acho que o que a gente não pode é continuar com tantos impostos na área de bens e serviços, que geram um contencioso no judiciário de 70% do nosso PIB. Isso encarece, né, o custo das empresas, tira a competitividade, tira interesse de investimento no nosso país. Então, acho que a unificação desses 5 impostos, o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS/COFINS, seria muito importante. É claro que tem um debate sobre alguns que, em tese, pagam menos e hoje, em tese, vão pagar mais, mas eu acho que a gente deve avançar no debate. Também não é justo, por exemplo, que bens sejam mais tributados que serviços. Os mais pobres consomem são bens, não consomem serviços. No futuro, a gente quer que todos possam consumir. E o que a gente precisa, na verdade, é organizar o sistema. Hoje, o sistema, ele de fato é cumulativo. A gente tributa os setores. Na verdade, quem tem que ser tributado é o consumidor é com capacidade contributiva. É claro que vai ter um debate sobre como incorporar, né, os municípios. Eu acho que a Confederação Nacional tem avançado bem no diálogo conosco. A gente não pode esquecer que dentro da alíquota de cada ente federado, todos vão ganhar. Porque hoje, por exemplo, os municípios têm a base do ISS, vão passar a ter a base do ICMS também. E os estados a mesma coisa, tem a base do ICMS, vão poder ter a base do ISS. E essas relações sobre o que é serviço, o que é mercadoria, isso tudo, ao longo dos próximos anos, vai acabar se misturando. Então é importante que a gente consiga unificar os impostos. É claro que tem uma parte do setor de serviços que diz que vai ter um aumento muito grande da sua alíquota, o que não é verdade. Hoje mesmo a gente viu uma simulação sobre a área de saúde, não tem esse aumento, mas nós temos que discutir. Eu acho que tem uma discussão sobre transportes,
ter uma discussão sobre saúde e educação. Agora, nós precisamos, nesse debate, também decidir quem a gente quer beneficiar, né? Uma coisa é beneficiar um contribuinte na área de educação, onde o filho estuda numa escola da periferia, de qualquer região, numa escola de classe média baixa. Outra coisa é beneficiar quem estuda numa escola bilíngue. Esse não precisa do benefício do Estado. Da mesma forma na saúde, né? Então, a gente precisa saber quem nós queremos beneficiar. Nós devemos concentrar os benefícios do governo nos brasileiros mais simples. Hoje, os programas do governo acabam beneficiando também a elite. Aliás, tem um dado muito interessante que o BID apresentou ano passado aqui no Amigo, autores de um livro sobre gastos públicos na América Latina, onde eles mostram que de 100% de recursos de incentivos fiscais, que nós vamos discutir na PEC, claro que nós estamos tratando de tributos, mais transferências, 75%, Anastácio, ficam com a elite. Só 20%, 25% ficam com os mais pobres. Então, esse debate tributário, ele tem que ser muito bem feito, muito transparente, porque senão nós vamos continuar beneficiando, muitas vezes, muitos setores, aí, um volume de incentivo fiscal, muita gente não sabe se está bem alocado, se está gerando emprego, se não está gerando emprego, mas está custando para o Estado brasileiro muito recurso, né? O sistema tributário, a gente sabe que, infelizmente, como também os outros sistemas, beneficiando a elite. Não vou entrar aqui na discussão da reforma administrativa, mas tem uma elite do serviço público nos 3 poderes que fica com grande salário, e a gente não consegue nem discutir como é que melhora o salário do professor, do médico e das categorias que têm um lobby menor no Congresso Nacional. Então, todas as discussões, e acho que nesse momento, principalmente, elas precisam ser discutidas. É por isso que a gente acredita muito que a reforma tributária, unificando esses 5 impostos, nós vamos melhorar a competitividade do setor privado, e acho que é o único caminho que a gente tem para fazer o Brasil crescer. A gente precisa melhorar o ambiente de negócio, para o investidor voltar a investir, para o empresário voltar a investir, para o Brasil crescer, não a gente ficar aumentando carga tributária, como alguns têm proposto no Brasil. Então, acho que são essas as minhas respostas, e mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desse evento com o ministro Tarso Genro, com o ministro Gilmar Mendes, 2 grandes homens públicos que me honram muito aqui com a participação, com a minha possibilidade de participar com eles nesse evento. Presidente Rodrigo, antes de nós liberarmos o senhor se despedir, quero só fazer uma pergunta aqui para completar a sua resposta, que obviamente vai ficar também para os demais convidados. Qual a dificuldade de se taxar as grandes fortunas? E como explicar para o cidadão que o carro paga imposto, paga IPVA, e helicópteros e lanchas não pagam impostos para serem adquiridos? Então, se o senhor pudesse só completar seu raciocínio sobre a reforma tributária sobre este tema. Olha, do ponto de vista da justiça tributária, você tem toda a razão. Eu acho que nós vamos avançar. Outro dia, os partidos de esquerda me colocaram esses temas, mais o tema sobre o teto do imposto sobre herança, sobre a questão do IPVA que você colocou. Temas importantes porque são temas de justiça tributária. Mas, infelizmente, do ponto de vista da arrecadação, as simulações que existem, que são as que eu tenho, depois, durante o debate na comissão, nós vamos trazer esse debate a público. Do ponto de vista da arrecadação, infelizmente, o Brasil não é um país com uma classe média forte. Deveria, é isso que nós devemos construir. Não é? Agora, eu acho, claro, você tem um imposto de renda. Pois é, não é justo, eu estava dizendo aqui no início, não é justo que no Simples, alguém que ganha um salário pague 9% de imposto de renda, no lucro presumido com rendas enormes, pague na média 13%, 14%, o trabalhador, o servidor público para 27%, e o trabalhador que ganha acima do teto do INSS paga 42% de imposto de renda. Como é que pode isso? Então, vários sistemas onde um chega a pagar 9% e o trabalhador que ganha R$7.000 paga 42% de imposto de renda. Então, acho que essas distorções todas, inclusive tributar lancha, não tem problema nenhum, aumentar o teto de imposto sobre herança para tributar mais a herança, discutir o imposto sobre grande fortuna não tem problema. Eu acho só que aonde ele existiu, né, os resultados do ponto de vista da arrecadação não foram aqueles esperados, até porque o capital financeiro hoje ele se movimenta com muita tranquilidade, mas nós não estamos fechados em um debate. O problema é que a única questão é que a PEC 45 trata de impostos sobre bens e serviços. Nós podemos avançar, eu tive aqui com os deputados dos partidos de esquerda e eles trouxeram preocupação e nós nos comprometemos a introduzir esses debates também na comissão ou de forma paralela para que esse debate seja, de fato, um debate onde a gente garanta
tributária no Brasil. Obrigado, presidente. Da mesma forma, então, passo agora a palavra aí para responder os dois questionamentos ao ex-governador Tarso Genro. Governador, a palavra à sua disposição. Obrigado, prefeito Mané. Vou tentar ser bastante sintético e objetivo para contribuir com o afunilamento aí do nosso debate. Eu mantenho aquela minha intervenção inicial em relação a um plano de contingência financeira que tem que ser retratado no orçamento do próximo ano para atender as prefeituras, principalmente as prefeituras das cidades que atingidas na sua agilidade econômica e na sua capacidade financeira com a pandemia, e as prefeituras que têm uma baixa arrecadação em função da sua própria base produtiva, baixo retorno do ICMS. Isso é muito importante para o equilíbrio político do país. Então, eu acho, reitero, que esses dois homens públicos que estão aqui participando conosco, eles têm uma importância muito grande para que isso aí possa ser realizado. Porque eles têm influência política direta nas pessoas que tomam decisões hoje, seja em relação ao Congresso Nacional, seja em relação à Presidência da República. E eu tenho certeza que ambos têm a mesma preocupação que eu, porque sabem realmente na estrutura da federação a importância do ente municipal, da relação direta do prefeito com a comunidade a qual ele representa. O Sidney Rezende pergunta por que o presidente não fala, né, com os sindicatos. Se nós observarmos depois da Constituição de 88, nós vamos verificar que todos os presidentes que chegaram ao governo da República, eles disseram que estavam comprometidos com um determinado programa, mas queriam governar para a totalidade da sociedade, a totalidade da comunidade nacional. E tentaram fazer isso, na sua visão, com a sua visão ideológica, com a sua visão política, estabelecer um diálogo amplo na sociedade, não excluindo nenhuma força política do diálogo. Aliás, como faz o presidente Rodrigo Maia, e como faz também no seu discurso político, discurso jurídico, o ministro Gilmar Mendes. Mas este presidente que chegou ao governo, ele não disse isso e cumpriu. Ele disse: eu vou governar para uma parte da sociedade. Para os demais, eu mostro uma arminha. Os demais, eu segrego. Os demais não contam na minha visão republicana, que, na verdade, não é uma visão republicana. É uma visão autoritária e de relacionamento parcelário com a sociedade. Precisa jogar, inclusive, uma força política contra outra, fora dos parâmetros da luta democrática. E sim dentro de um contexto de autoritarismo, de fortalecimento, inclusive, de grupos irregulares, ilegais que participam do processo político. E os sindicatos estão nesse contexto. Então é por isso, Sidney, que o presidente não fala com os sindicatos. Mas não é só com os sindicatos. Ele não fala também com parte dos empresários, com parte dos setores médios, não fala com a universidade, não fala com a centro-esquerda, não fala com o centro democrático, que rejeita o autoritarismo, não fala com os seus. É o presidente dos seus. Então não é estranho que ele não respeite essas organizações da sociedade política, né, que estão na base da sociedade e que representam forças políticas que ele não tolera. Em relação à reforma tributária, eu penso que uma visão sadia da reforma tributária teria que deslocar o maior peso dos impostos para os setores mais dinâmicos da economia, os setores mais modernos da economia, os setores mais tecnologizados da economia, que serão cada vez mais importantes para a movimentação de recursos, de riquezas
e a movimentação de investimentos no país. E esses dois setores, né, um país abrigado hoje a partir de uma visão tutelar, né, do capital financeiro, aliás, estão todos os países. A movimentação financeira e a movimentação de negócios através das comunicações, né, das relações tecnológicas que transmitem negócios, que substituem a mão de obra, que despejam a sua tecnologia, a sua inteligência, né, dentro dos mecanismos tecnológicos novos. Esses setores é que são mais rentáveis e os que devem ser mais penalizados. Então, na minha opinião, teria que haver um deslocamento, né, da imposição de recursos para ser recolhido pelo Estado, desta economia industrial clássica para a economia de serviços, desonerando a produção tradicional, né, da segunda revolução industrial, e onerando esses setores, que são os setores, gostemos ou não, né, apoiemos ou não, são os mais modernos, mais dinâmicos, os que mais empurram o processo de acumulação capitalista. Isso, portanto, requeriria desonerar para baixo e onerar para cima. E, nesse sentido, a questão, presidente Rodrigo Maia, a questão das grandes fortunas, né, que são de poucas pessoas no país, né, a questão da taxação das heranças, né, que as grandes heranças também são poucas no país, mas são grandes, né, e as transações financeiras deveriam ser, sim, da base produtiva e da base comercial tradicional, né, a correspondência de alíquotas que iria para cima. Aí as pessoas dizem, não, a arrecadação lá é menor. Mas qual que pode de sonegação e de elisão de impostos, né, pela capacidade de controle que o Estado adquire hoje sobre o sistema financeiro e sobre esse tipo de negócio, compensaria, evidentemente, Trancou a conexão do governador Tarso Genro. Enquanto a gente restabelece aqui, eu passo a palavra para o ministro Gilmar Mendes fazer os seus comentários aí sobre estas perguntas. Então, ministro Gilmar Mendes, a palavra está contigo à disposição. Trancou também? Vamos ver aqui que eu acho que trancou a conexão. Trancou dos três convidados? Então vamos retomar aqui rapidamente. A nossa técnica aqui vai me informando quando retomar ali a conexão. São as questões da modernidade, algo que obviamente nós precisamos trabalhar pós-pandemia, que é as conexões de internet no nosso país, né? Infelizmente não são das melhores, não tem cobertura nem no nosso estado, quem dirá no restante do Brasil, e atrapalham muito o avanço da tecnologia que infelizmente são necessárias nos dias de hoje, né? A técnica está ali, retomou? Retomou? Então, ministro Gilmar Mendes, retomamos a conexão. A palavra está à sua disposição. Fique à vontade. Alô. Oi. Posso falar? Pode falar, ministro. Bem, a pergunta do Sidney toca a questão dos sindicatos. Eu tenho a impressão de que o exercício de cargos, principalmente o da presidência, para todos, envia, para uns mais, outros menos, um aprendizado, né? Como já disse o presidente Rodrigo Maia, eu acho que o ideal é que todos tivessem a concepção de que são presidentes da República ou governadores de Estado para todos os brasileiros, ou também chefes do Executivo Municipal para todos os habitantes do município daquele local. Em suma, então é preciso que haja essa concepção. Mas se as pessoas assim não entendem ou até acham possível desenvolver uma política diferente nesse sentido, a mim me parece que o tempo acaba por os ensinar e fazer com que
façam, de alguma forma, alguma aproximação. Nós vimos isso em relação ao Congresso Nacional, ou vimos também o diálogo que se teve que estabelecer em relação aos tribunais, eventualmente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Um outro ponto que eu gostaria de fazer uma nota em relação a essa crise que nós vivenciamos, é muito curioso que, a despeito dos problemas que enfrentamos, nós tivemos algum tipo de fortalecimento, pelo menos fortalecimento político da federação. Nós vimos os governadores tendo um papel bastante importante em relação a todas essas questões. E o próprio Supremo Tribunal Federal houve por bem dizer que era relevante reconhecer o papel dos governos estaduais na relação com o governo federal, tendo em vista, ou tendo como pano de fundo, a política de saúde. De modo que me parece relevante anotar esse ponto. O Rodrigo Maia poderia falar, por exemplo, da iniciativa que a Câmara e o Senado tiram em relação à necessidade de recompor o orçamento dos estados e municípios em face da queda da arrecadação, que naquele momento era notória. E houve, portanto, um esforço nesse sentido. Quanto à tributária, todos nós sabemos que é que une e divide. Une e constrói um consenso no que diz respeito à necessidade de simplificar, de melhorar e talvez até mesmo de incrementar a arrecadação. Mas todos começam a ter a sua visão um tanto egoísta ou mesmo egocêntrica em relação àquilo que lhes diz respeito de maneira mais próxima. E isso tanto diz respeito às entidades que compõem a federação, União, estados e municípios, como as pessoas que vão dar substrato ao pagamento de tributos. Aqueles que pagam menos, querem continuar pagando menos, e aqueles que pagam mais querem eventualmente obter um tipo de desoneração. Por isso que é importante que nós extraiamos dessa discussão na Câmara a ideia de um mínimo de justiça fiscal, de um mínimo de equilíbrio. Acho que que essas questões sejam postas sobre a mesa, que de fato se traduza realmente quem está pagando mais impostos e como se poderia distribuir mais equitativa essa carga. Eu acho que certamente vamos precisar de um tipo de incremento de recursos, é notório, e é natural que se busque, nesse ponto, que se concordar com Tasso Genro, nos setores mais dinâmicos e efetivos da economia, ou aqueles que, de fato, estão dando uma contribuição menor. Daí a importância também dos que estão sendo aportados para que a Câmara e Senado possam deliberar de maneira bastante ativa junto com o Poder Executivo. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, por esta sua segunda participação aqui junto com a gente. Nós tivemos aqui a conexão que caiu e agora os nossos convidados já estão de volta, né? Tarso voltou? Então tá bom, né? Nós queremos então passar aqui para já encaminhar para o final do nosso debate, em cima de todas as considerações que foram feitas. Já estamos quase chegando a 1h30 aqui de encontro. Passar a palavra ao ex-governador Tarso Genro para que possa fazer a finalização do seu raciocínio em cima dos temas que foram abordados e também promover aí a sua despedida e a sua saudação final do nosso encontro. Governador Tarso Genro. Eu não sei até que
momento vocês me escutaram, né? Mas eu já fiz a minha finalização reiterando, né, algumas questões que eu tinha colocado e respondendo às perguntas das jornalistas. Então, do jornalista e da jornalista. Né? Então, eu apenas quero reiterar o meu agradecimento por essa oportunidade de dialogar com essas duas personalidades políticas tão importantes do nosso país e me somar, né, à vontade política manifestada pela FAMURS e à vontade política expressa, né, pelo presidente Rodrigo Maia e pelo ministro Gilmar Mendes, para que nós possamos movimentarmos-nos em torno de uma concertação política, né, que pode ser provisória, mas que deve apontar rapidamente para uma solução, né, que desenhe uma transição para soluções estruturais que o nosso país precisa. Nós precisamos, como dizia o Brizola em momentos de aprêmio político, precisamos de um chacazeiro aqui no país. Um chacazeiro para que as instituições funcionem com todo o seu vigor, com toda a sua tranquilidade, e fora das tensões políticas, né, graves que estão sendo cometidas diuturnamente pelo presidente da República. Nós temos que superar essa etapa e consertar o país em direção ao seu republicanismo democrático, que está tão expresso, né, de maneira muito clara na Constituição de 88. Obrigado. Muito obrigado, governador Tarso Genro, pela sua participação, pelas suas opiniões e por ter disponibilizado este tempo aqui na FAMURS. Passo agora a palavra ao ex-ministro, ao ministro do STF, desculpa, Gilmar Mendes, para o seu encerramento. Bem, eu quero dizer da alegria de ter participado deste seminário realizado pela FAMURS, e com a provocação desses competentes jornalistas e com a participação do presidente Rodrigo Maia, do ministro Tarso Genro, e vocês viram que é possível, de forma bastante civilizada, dialogar, ainda que nós possamos ter aqui ou acolá visões diferentes sobre o fenômeno político. O ministro Tarso Genro usou uma expressão que os espanhóis cultivam muito, que é a ideia de concertação, que é a ideia de fato, de buscar convergência rumo a um consenso básico. Na verdade, só isto é que faz a democracia. A despeito das diferenças que vamos ter, e é importante que as haja no sistema democrático, senão não teríamos oposição e situação e as múltiplas visões que temos, é preciso que nós tenhamos um consenso básico e que respeitemos. No final da fala do ministro Gilmar Mendes, trancou novamente a nossa imagem, né? Mas acho que deu para nós pegarmos ali a sua opinião, o seu raciocínio final aqui deste nosso debate. E nós queremos, de maneira muito especial, agradecer a todas as autoridades que participaram aqui junto com a gente e agradecer também a nossas instituições apoiadoras, né? O BRDE, o SERPRO e o apoio da CNM, a nossa Confederação Nacional dos Municípios. Voltaire Santos, nosso diretor de comunicação, sua avaliação aí do debate. Bom, presidente Maneco, primeiramente agradecer as centenas de interações que nós estamos tendo ainda neste momento aqui em facebook.com/FAMURS e também na nossa página no YouTube, muita gente participando. É realmente uma transmissão de peso, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, participando diretamente de Portugal, lá 4 horas a mais, né, ajustando esse fuso horário, o que é realmente algo bem relevante. O que é interessante falar, agradecer mais uma vez ao BRDE, ao SERPRO e à Confederação Nacional dos Municípios, presidente Maneco, é que essa é uma ideia que o senhor concede à FAMURS de aprimorar e melhorar cada vez mais o diálogo. E serão ouvidos todos os lados, diversos setores sendo colocados,
desta maneira, né, Maneco? A FAMURS sempre teve essa preocupação, os eventos eram reais, agora os eventos eles estão cada vez mais digitais em função da pandemia, mas vem mais eventos por aí, né, Maneco? Exatamente, Voltaire, né? É importante ressaltar, como tu disseste, a FAMURS sempre praticou esse tipo de eventos, mas eles eram restritos aos eventos presenciais e, portanto, o próprio público era composto de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, secretários, né? E agora, com a pandemia, nossas restrições, que infelizmente são impostas a todos nós, a possibilidade também de fazer os debates pelas redes sociais e que acabam ecoando para todo o nosso estado, para todo o nosso país e para o mundo todo, através das nossas redes sociais. Foi um prazer receber aqui 3 grandes personalidades da democracia brasileira, o ex-governador Tarso Genro, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, o ministro do STF, Gilmar Mendes, debatendo questões atuais e de extrema relevância para todos nós. O fato é que qualquer um de nós pode discordar da opinião dos nossos debatedores, mas a relevância e o peso que elas têm na história do país e que continuarão a ter pelos próximos tempos, é isto que nos importa e é isto que nós queremos, promover o diálogo, fomentar o debate e que a gente possa chamar a atenção de cada uma de vocês para os temas que são relevantes nesta pandemia e especialmente para o pós-pandemia e todas as dificuldades que vão ser impostas para todos nós, para a gente nos recuperar econômica e socialmente de tudo que estamos passando. A FAMURS continua no seu intuito de cada vez mais ouvir, de cada vez mais participar das decisões, e nós já temos a próxima data do nosso próximo grande encontro, que será no dia 14 de setembro, né, aqui nas redes sociais da FAMURS também, e oportunamente vamos divulgar. A entidade continua trabalhando, continua participando de tudo aquilo que é chamado no nosso estado. Amanhã de manhã teremos uma reunião sobre volta às aulas. Nesta semana vamos finalizar a formulação da nossa opinião sobre a reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul, e assim a entidade vai cumprindo o seu papel de representar os municípios gaúchos, de representar os gestores públicos municipais e, obviamente, com isto representar também a cada cidadão e cidadã do nosso estado. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de cada um e cada uma de vocês. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. A sociedade está em constante transformação. Transformações que mudam paradigmas, que rompem barreiras e levam a um futuro com soluções digitais que otimizam seu tempo de forma prática e confiável. Nossas parcerias com estados e municípios garantem agilidade, economia de recursos e mais facilidade ao seu dia a dia. Nossas soluções disruptivas ultrapassam fronteiras e conferem mais segurança e transparência às políticas públicas, inibindo fraudes com tecnologia exclusiva. Na posição de uma das maiores empresas públicas de tecnologia do mundo, somos o principal guardião das bases de dados do Estado, com mais de 6.000 pessoas empenhadas na melhoria contínua de soluções capazes de oferecer informações fundamentais para governo e sociedade. Nesse mundo de transformações digitais, temos o orgulho de promover a integração, a modernização e a eficiência na gestão do Estado brasileiro, com excelência e ética. Isso é governo digital, e essa é a nossa história. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE.